com o Sindicato dos Empregadores do Comércio, o Sindicato dos Varejistas e Comerciários, o Sindicato Rural, o presidente da UAB, Dr. Gustavo Gotardi, e o presidente da Associação Comercial, Fernando Jurado. Então não é só uma reunião do Comitê de Enfrentamento, mas uma reunião com representantes de entidades que são parte da economia de Três Lagoas. Isso, os senhores, o Eurides, do Sindicato dos Empregadores, dos Empregados, o Suede, do Sindivarejo, né, o Ivan, do Sindicato Rural, e todos eles compõem, né, um comitê que eles têm, que agora não recordo o nome, mas eles trabalham juntos e tomam decisões juntos e cada um busca nas suas representatividades trazerem o que os almejos da população ali do local. E hoje, a gente reunidos entre nós, a ideia era conversar sobre a primeira semana do nosso decreto municipal que o prefeito publicou na segunda-feira. O assunto principal do decreto é o fechamento do comércio. No meio da nossa reunião, nós entramos em contato também com a promotoria, com o promotor, o Dr. Moisés, que é o representante da área de saúde na promotoria pública, que é o Ministério Público, para que a gente consiga também envolver todos os órgãos aí que possam nos ajudar. E realmente nós ouvimos a todos, principalmente o posicionamento da Associação Comercial, posicionamento do Sindicato de Sindivarejo, do Sindicato dos Empregadores, um posicionamento de já tentando abrir o comércio gradativamente, né? Realmente ouvimos a OAB se colocando numa situação ainda de manter fechado o comércio, o Sindicato Rural ainda também se posicionando no sentido de que ainda há uma necessidade de se manter fechado, e realmente o Ministério Público na reunião também se posicionou, ainda que poderíamos avançar mais essa semana do decreto. Então, em conversa com o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, junto com todas essas entidades, também esteve lá o nosso procurador jurídico. A gente, no momento, estamos adquirindo o conhecimento e o posicionamento de todos. Vejam vocês também, ontem tivemos uma manifestação pública em formato de carreata, né? Então já também é outro movimento que a gente tem que também pôr na balança, pesar. São pessoas que já estão tendo um outro posicionamento, um outro entendimento. A gente vem acompanhando toda a imprensa a nível nacional, a nível mundial, né, como vem se comportando, para a gente tentar, nos nossos passos aqui na nossa cidade de Três Lagoas, tentar colocar de maneira mais correta possível a prevenção do coronavírus e com certeza também o cuidado com a economia local, né, do nosso município. E no frigir dos ovos, digamos assim, ao ter todo esse entendimento, nós vamos nos posicionar em manter o decreto na segunda-feira. Então, na segunda-feira nós vamos manter o decreto e com essas reuniões que tivemos, com todos esses pontos que a gente vem adquirindo dia a dia, nós vamos tentar até segunda-feira, vamos fazer uma entrevista coletiva, modificar pequenas situações sutis que a gente visualiza que pode melhorar, no sentido de melhorar um pouco o rigor do decreto. Que é a flexibilização. Que é uma flexibilização, mas de forma muito sutil, que não reflete na abertura do comércio. O senhor poderia revelar já o que é que ficou, o que é que pode ser decidido em termos de reabertura? Que setores poderiam ser, entre aspas, beneficiados? Olha, num momento que você tem ontem 40 mortes,
hoje 92 mortes, ou seja, num momento que 24 horas no país tem uma evolução muito grande, fica até difícil a gente já prever o que a gente vai fazer na segunda-feira. E é por isso que o nosso comitê se reúne todo dia, é por isso que nós já revemos o decreto por 2 vezes, um decreto que saiu há 5 dias atrás, e a gente vem pontuando. Mas existem 2 pontos aí que talvez a gente possa mexer no decreto, que seria talvez um aumento do tempo do toque de recolher. O toque de recolher hoje, que está por volta de 8 horas, ele está fechando, e a gente estenderia para as 10 horas, né? Para que a gente consiga, então, nesse toque de recolher, aumentar um pouco o fluxo da cidade, né? E outra coisa que nós vamos... Mas o que isso modificaria na questão de movimento econômico? Os bares estão proibidos de funcionar. As farmácias ficam de plantão, essas já estão liberadas. Supermercados também. O que isso modificaria na questão econômica? Os órgãos que estão abertos de forma essencial, eles hoje estão fechando às 8 horas. Então a gente ampliaria para as 10 horas. Então a gente, com isso, aumenta um pouco o tempo de abertura desses órgãos que são essenciais, por exemplo, supermercados, e a gente diminui também a aglomeração. Então, as pessoas hoje, a gente pode perceber que poderiam estar fazendo uma correria maior para pegar o mercado aberto. Então, seria mais para pulverização do público, para que ele pudesse ter mais tempo para poder se movimentar. Exato. Só pedir só um minutinho para o doutor Cassiano. A partir de agora, nós estamos também ao vivo na Band FM. Você que está nos acompanhando pela Band FM, pode entrar em contato e falar com a gente aqui pelo 999840163, que é o nosso telefone com o WhatsApp está à sua disposição. Doutor, qual outro setor? O senhor citou a flexibilização do horário, aliás, a extensão do horário do toque de recolher das 8 para as 10 da noite, e qual outra medida está acertada? Isso. Ainda no momento, se faz necessário, a gente tem como pensamento, né, mais importante a prevenção do coronavírus, e de forma menor, que está vindo crescente, a proteção da economia do município. Mas no momento ainda é muito importante isso. Nós vamos avaliar a situação das lotéricas na necessidade existem os nossos idosos poderão agora no começo do mês, eles vão ter a entrada dos seus benefícios. Muitos às vezes precisam ir às lotéricas, recolher esse recurso, né? Então nós podemos avaliar uma abertura, né? A gente ainda vai avaliar se vamos abrir, vamos avaliar o tempo de abertura, para que a gente possa acomodar, às vezes, esses idosos para poder estar recebendo. Seria especificamente para idosos? Especificamente para atendê-los, né? Porque eles precisam ter, né? É difícil eles estarem sem o dinheiro, são pessoas que às vezes não têm conta bancária, né? São pessoas às vezes que não têm como ter esse recurso, que vão lá, sacam o seu dinheirinho. Então a gente está analisando como atender essa camada da população que precisa estar sendo atendida. Os bancos não entram aí nesse mesmo entendimento? Não. No momento os bancos provavelmente vão se manter fechados junto com o comércio. Doutor, e os outros setores da economia que também reclamam? Por exemplo, nós temos recebido pedidos das garagens de carro, as revendas de carro, onde trabalham 1, 2 pessoas, onde nunca há aglomeração. Seria até bom se houvesse para vender bastante carro, mas não há aglomerações. Também não estaria aí nesse mesmo pacote de liberações? Eu coloco assim, que na nossa cidade, muitas cidades fizeram um decreto de fechamento total, se mantendo apenas o essencial do essencial. A nossa cidade, o nosso decreto já nasceu de forma um pouco até avançada nesse sentido. Então, o nosso decreto, a gente entendeu como setores essenciais, até mesmo, por exemplo, a construção civil, onde a construção civil, a gente tem aí várias formas de pensar, mas são pessoas, são trabalhadores vulneráveis, às vezes que não tem nem, às vezes, carteira assinada, que é difícil o emprego, às vezes trabalham com diária, mas principalmente aí o objetivo foi a manutenção do nosso hospital regional, que você veja,
como que a gente pararia uma obra de um hospital num momento de pandemia, um hospital que tem grandes chances de estar pronto aí no segundo semestre. Então, e daí os setores que comungam com a construção civil, por exemplo, as lojas de materiais de construção, as lojas de tintas que comungam, que dependem disso, nós mantivemos um formato de entrega, né, um formato de delivery, que eles atendam isso. Então, muitos setores já foram, entre aspas, cuidados para que se mantenham. E, como eu venho falando, estamos a 5 dias do decreto, com 2 revisões, né? Vamos agora, na segunda-feira, uma terceira revisão, vamos olhar com cuidado, mas, a princípio, vamos mantê-lo no sentido da prevenção ainda ser o melhor, o isolamento social ainda ser o melhor formato de cuidarmos aí dessa pandemia. Houve no meio da semana uma polêmica com as igrejas, eu citei agora há pouco o Conselho de Pastores, houve um mal entendido com relação ao que eles pediam, ao que era necessário, o decreto também não muda. Isso foi uma das revisões anteriores do decreto, um sentido de interpretação, onde eles interpretaram que apenas uma pessoa poderia fazer a transmissão dos cultos, e realmente uma pessoa fica difícil, né? Como que um tem que estar aqui falando, outro filmando, outro cuidando do som. Então a gente colocou que não teria problema, de ter até 10 pessoas para estar cuidando desse Então culto, as igrejas podem hoje ter até 10 pessoas para a realização de suas cerimônias. Isso vale para todas as igrejas, embora tenha sido aí uma bandeira do Conselho dos Pastores das Igrejas Evangélicas. Isso, foi o que a gente deixou ali acordado, né? Todos saíram satisfeitos, diz que esse número é bem razoável e que resolveria todo o processo de transmissão para os seus seguidores. Uma outra polêmica que se levanta desde quinta-feira, sexta-feira, é a questão do vencimento dos impostos. A Prefeitura adiou o vencimento dos tributos da taxa de licença e taxa de publicidade para o mês de junho. Se pede, claro, cancelamento da cobrança. Tem alguma decisão em torno disso? A princípio nós fizemos essa prorrogação para 90 dias, né? Agora realmente o momento agora é esse, é o momento de você tem que manter o isolamento social, você tem que estar preocupado com a economia do município, sem dúvida, já estamos olhando por isso, mas agora é o momento para você distensionar essa pressão, agir numa prorrogação de tributos, agir no assistencialismo, levar alimento a quem possa vir estar tendo a fome, né? Levar coberta para quem está tendo frio, atender os mais necessitados, porque eles vão sentir muito mais rápido, né? Então, vai ter pessoas que vão levar um ano para sentir, são pessoas abastadas, mas tem pessoas que com muito poucos dias já vão sofrer. Então, nós temos que hipertrofiar esse atendimento assistencial para que a gente consiga, de forma disciplinada e regrada e ordenada, manter o decreto, né? Para que a gente tenha toda essa tranquilidade. Então, na segunda-feira pode ser anunciado qualquer medida ou algumas medidas voltadas para a área tributária municipal. Isso, a área tributária municipal, a princípio, é a prorrogação dos prazos, né? Estamos avaliando aí o IPTU, podemos estar mexendo nos vencimentos, no prazo de vencimento. Isso está em estudo. Em estudo da parcela, que vence agora em abril. Então, tudo isso já está em estudo, que é a parte de tributação das finanças, e também já está em estudo a parte do assistencialismo na Secretaria de Assistência Social. E, com certeza, no resto, a Secretaria de Obras não para, a gente tenta cuidar, iniciamos medidas, por exemplo, alguns já devem ter visto, estamos lavando as calçadas dos locais de aglomeração, supermercado, postos de saúde, do UPA e do hospital, no sentido de melhorar a prevenção. Segunda-feira vamos iniciar, junto com o governo do estado, uma barreira sanitária na entrada do nosso município, das estradas. Vai ser uma barreira onde vai se identificar pessoas que possam ter um risco aumentado, que estejam com febre, que estejam com sintomas, e de lá já vão ser orientadas todo um tratamento.
E também vai ser feito situações educativas para que as pessoas até saibam se proteger, como lavar as mãos, como se cuidar, né? Doutor, tem uma pergunta muito repetitiva nas redes sociais. O senhor acabou de citar, acho que de forma indireta o senhor já respondeu. A prefeitura vai fornecer 2.500 cestas de alimento. Mas muita gente está se preparando para o inverno, está se precavendo com o inverno. Ano passado houve distribuição de cobertores, o ano anterior, me parece, 2018, né? 2019 não houve. Nesse ano, haverá, ou já está sendo conversado, para a distribuição dos cobertores? Inicialmente, que se tem de concreto, né, de comprado, já de feito autorização de compra, né, que são as cestas básicas, a princípio de forma cadastrada, indo em busca realmente dos mais necessitados, para a gente obter realmente uma efetividade de dar a quem realmente está precisando. E não pode, claro, estar pensando na compra de cobertas, conforme eu já falei agora, provavelmente o próximo passo. Já estamos na distribuição de pequenos, vamos iniciar os kits da merenda escolar, que vamos começar a trabalhar para que não se perca esses alimentos, né? Eles serão doados às famílias dos alunos. Isso, então já organizando isso na Secretaria de Educação. Então, as atitudes estão sendo feitas, estão sendo monitoradas. Então, a educação já sabe o que fazer, a assistência social já sabe como fazer, já estão mexendo, obras se mantendo e, principalmente, todos os olhares para a Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde, aí temos que prover os respiradores, conforme já anunciamos a compra desses respiradores. Está em andamento. Já foi feita a compra. Já foi efetivada? Já foi efetivada. Tem um prazo para entrega? 40 dias. Ou seja, no mês de abril. Isso, hoje já estamos com 34, 35 dias, né, para eles entregarem. Já chegou os monitores, que são os monitores que regulam os respiradores, então esses já chegaram. Então já estamos iniciando o processo de acomodação desses respiradores no Hospital Auxiliador, estamos organizando isso, né? Já estamos montando a estratégia para tudo isso, montando equipes, né? Iniciando o processo de compras de medicamentos que vão nortear todas essas possíveis internações. Então, regularizando o fluxo do UPA, dos postos de saúde, onde a gente tirou os atendimentos eletivos, a gente colocou ali os atendimentos principais para o atendimento ao coronavírus. Então nós estamos fazendo todo esse trabalho. No momento hoje, falo a todos, temos 11 casos suspeitos. Dos 11 casos suspeitos, 9 já deram exames negativos, então faltam 2 que foram colhidos ontem. Então são 2 senhoras idosas e que nós estamos aguardando. E a gente vem fazendo as coisas de maneira progressiva. Iniciamos também um trabalho que acho fundamental. Por exemplo, nós não estamos, porque há uma dificuldade dos testes, dos exames do coronavírus. Qual é? A dificuldade de você ter esses exames. Os kits. Os kits. Então, ontem mesmo eu pude ver que na Dinamarca não se tem esses exames. A Dinamarca ela tem uma política de saúde igual a do Brasil. Não tem, e é um país super desenvolvido que não tem os exames a qualquer momento, a qualquer hora. Então, você necessita fazer uma gestão desses exames. Então, nós, no momento no Brasil, os exames são feitos em pacientes que preenchem um protocolo de anamnese para que você consiga ter uma regulação desses exames. O que nós fizemos? Nós pegamos 6 exames e estamos fazendo o que a gente chama de exames sentinelas. Então, a gente vai lá num determinado local, num bairro, depois num outro bairro mais distante, num outro ponto, né? E vamos fazendo esses exames sentinelas para ver se a gente detecta alguma coisa em algum local mais movimentado. Então, isso está sendo também feito pela Secretaria de Saúde, para que a gente consiga, de forma o mais organizado possível, detectar algum ponto. E tomara que a gente consiga, então, ter o mínimo possível de infecção no nosso município. O trabalho vem sendo feito. Eu só vou acrescentar a fala do Dr. Cassiano, que a Secretaria de Assistência Social montou um alojamento para moradores de rua que funciona no Centro Pop e já tem toda a estrutura organizada para receber os moradores de rua, aquelas pessoas que vivem em situação de risco aqui na nossa cidade.
Com relação à reunião de agora há pouco, eu estou apontando para cá, porque o doutor está com um punhado de documentos. Houve alguma outra decisão que nós acabamos não citando, doutor? Não, a princípio a reunião nessa manhã era para ouvir essas entidades envolvidas, né? O fórum, eu estava com a palavra escrita, o fórum de entidades. Então nós ouvimos o fórum de entidades, a gente não recebeu todos os presentes do fórum de entidades devido à aglomeração. Então a gente pediu para que eles fizessem uma representatividade menor de 5 pessoas, e foi os que eu citei agora. Então fizemos isso para poder ouvi-los, para poder ver as dificuldades que os seus representantes estão tendo, né? Para que a gente consiga, né? Nós não vamos conseguir, o prefeito municipal, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele não vai conseguir nunca construir um decreto sozinho, né? Um decreto para uma cidade que tem vários anseios, vários entendimentos. Então realmente ele precisa ouvir. Então ouvimos todos eles. Ele não vai menosprezar um movimento igual ontem, tem que ouvir também, ouvir todos os setores, ouvir a imprensa, ouvir a televisão, tudo que vem se colocando na internet, a nível mundial, e disso fazer um decreto o mais abrangente possível, o mais preventivo possível, né? E que consiga de maneira segura também iniciar algumas medidas para até proteger a economia. Então, estamos a 5 dias do decreto, já estamos mexendo alguma coisinha, e vamos, não podemos dizer que segunda-feira, que terça, que quarta, a gente não pode sentar de novo, discutir algum outro posicionamento, né? Na segunda-feira a reunião terá a presença do Ministério Público. Sem dúvida. Na segunda-feira a gente vai fazer uma coletiva com a imprensa, como vocês vêm acompanhando. Nessa coletiva da imprensa nós vamos chamar novamente as entidades representativas, mais o Ministério Público, mais o nosso comitê e o prefeito da cidade, para que a gente consiga, então, apresentar o decreto que vai ser publicado à tarde, né, que eu só, como vinha fazendo, vamos continuar fazendo, o que é? Vamos aproveitar o final de semana para previamente dizer às pessoas, previamente avisar as pessoas, né, para as pessoas não serem pegas de surpresa, porque às vezes o que a gente não pode, em momento de pânico, de pandemia, lidar com a não informação. Então nós temos que informar, nós temos que falar, explicar, quanto mais a gente estiver ajudando um ao outro, melhor. Então eu venho hoje aqui, informar, olha gente, segunda-feira provavelmente vai se manter fechado, tudo, estamos organizando, vai ser mínimas as mudanças, olha, provavelmente vamos só ampliar o toque de recolher. Então as pessoas, o que elas vão usar esses 2 dias para se entender, para absorver a informação, para que não gere polêmica, né? Para que eles estejam juntos, até mesmo para na segunda-feira, se quiser ponderar alguma coisa para nós, e assim a gente tem que evoluir. Então é dessa forma. E contabilizando, né, os dados desse coronavírus, que muda a todo momento. Exato. Ontem mesmo, à noitinha, o registro desses 2 casos que o doutor Cassiano acaba de citar, de 2 pessoas idosas aqui na cidade que apresentaram sintomas que se assemelham àqueles da Covid-19. Doutor, só pegando a palavra que o Fernando Jurado deixou agora há pouco aqui para a gente, eu acho que isso tem que virar uma onda, tem que virar um movimento. Minha opinião pessoal é de parabenizar, agradecer pelo empenho de autoridades como os da Prefeitura, da Polícia Militar, da Polícia Civil, das entidades, do Ministério Público, da OAB, enfim, de todos os envolvidos que estão tratando com vidas. Muito obrigado pela presença do senhor. Na medida do possível, tenha um bom final de semana. Obrigado, Clemon, obrigado a todos. Realmente isso que você acaba de colocar, eu acho que é o que mais vale a pena, é o que mais importa, é demonstrar que nós todos, seres humanos, homens, que podemos estar juntos, que a gente, com solidariedade, com bom senso, né, respeitando o espaço de cada um, ouvindo, a gente vai conseguir lidar com isso, vai conseguir ter a menor infecção no nosso município, se Deus quiser, no Brasil, e que a gente daqui a pouco vamos estar só lembrando e que vamos tocar essa vida para frente. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos pela presença do senhor aqui no estúdio, doutor Cassiano Maia, secretário-geral da Prefeitura e também coordenador do Comitê de Enfrentamento à Crise Causada pelo Coronavírus.
São 11 horas 33 minutos, nós estamos ao vivo.